Fala, meu aluno! Fala, minha aluna, por cá, professor Arthur Ferreira, o teu professor de criminologia. Hoje, para a gente findar o nosso bloco de crime como fato social, vamos dar continuidade às nossas escolas criminológicas. Na última aula, a gente estudou a escola clássica, hoje vamos dar uma estudada bisurada, daquele jeito, da escola positivista, para a gente fechar com chave de ouro. E eu vou fazer o que eu te disse, garantir a tua aprovação aí e gabaritar criminologia, pelo menos por aqui, né? Estou ministrando outras disciplinas, mas criminologia também é comigo. Estarei do início ao fim, rumo à tua aprovação. Vamos lá. Criminologia, escolas criminológicas, dando continuidade, falando agora da escola positivista. Escola positivista, no final do século no final do século XIX. Não findou lá a clássica, não findou no finalzinho do século XIX. Então, do final do século XIX e ganhou força no século XX. Lembra do que eu te falei, né? Decora o tempo, fica fácil também de matar a questão. Então, começou no final do século XIX e ganhou força no século XX, como resposta às limitações da escola clássica. Então, já deu para ver que a escola positivista é o quê? Oposição. É oposição à escola clássica. Beleza? Ela veio contra, né, em resposta às limitações da escola clássica. A partir dela, a matéria ganhou autonomia de ciência. Opa, então a partir da escola positivista, criminologia agora vira ciência, em razão da adoção do método empírico. Quais são os métodos utilizados? A criminologia ela é indutiva, empírica, biológica e social, né? Vimos lá no início. São os métodos da criminologia. Então, é utilizado o método empírico, que são o quê? Experimentos, né? Experimentos. Costumam falar que a escola positivista, a partir daqui é que surgiu a criminologia. A partir da escola positivista é que surge a criminologia, porque a criminologia é o que é hoje por conta da escola positivista. Os métodos empíricos, interdisciplinar, indutivo e por aí vai, beleza? Então, eu acho que eu coloquei para vocês aqui, coloquei, ó, nascimento da criminologia. Livre-arbítrio aqui é apenas uma ilusão, presta atenção. Na escola clássica, o cara é um pecador. Ele escolheu ir pro lado ruim. Aqui não. Aqui foda-se o livre-arbítrio. Não quero saber se ele que escolheu ou não. Aqui vai ser uma mera ilusão. Tô nem aí pro livre-arbítrio. O que mais? As diferenças genéticas entre indivíduos os tornam mais propensos ao crime. Olha aqui, o método biológico aqui. Método biológico aparecendo. Aqui começa a aparecer o interesse, opa, interesse na etiologia. Etiologia. O que seria a etiologia? Estudar a razão pela qual a pessoa cometeu um crime, beleza? Então a etiologia do delito nada mais é do que estudar estudar a razão pela qual estudar a razão pela qual a pessoa cometeu o crime. A pessoa cometeu a pessoa estudar a razão pela qual a pessoa comete, não é cometeu, é comete o crime. Beleza? Por que que a pessoa comete? Não porque cometeu, por que que está cometendo? Né? Por que que comete o delito? Por que que estão matando hoje em local X? Por que que só estão roubando em lugar Y? Por que que só estão furtando, roubando de moto?
Por que que só está... Beleza? Então eu vou estudar. A etiologia nada mais é do que o estudo da razão. Beleza? As doenças patológicas levam o indivíduo ao crime. As doenças patológicas, só o método biológico aqui para dar e vender, levam o indivíduo ao crime. Opa, não sei o que foi que eu fiz aqui, deixa eu só voltar aqui. Beleza? O que mais? A pena com caráter de retribuição. Não, isso aqui tá errado. Beleza? Cancela isso aqui. Veio do outro material. A pena não tem caráter de retribuição. Aqui para a escola positivista, a pena deve ser preventiva. Coloque aí. A pena deve ser preventiva. Preventiva. Não punitiva. Beleza? Aqui, para a escola positivista, a pena deve ser preventiva e não punitiva. Não quero saber, igual na escola clássica, apenas de punir, de trazer leis, trazer penas e punir. Não, eu quero prevenir. Prevenir com experimentos, com observação, aquilo que eu já expliquei para vocês. Como é que a gente pode, quais os estudos a gente pode fazer em cima desses crimes para saber como prevenir, como diminuir. Beleza? Então, a escola positivista, ela quer uma solução. Ela quer procurar uma solução para prevenir, para diminuir, beleza? Escola positivista, tu vai lembrar agora do LFG. LFG. Lombroso, César e Lombroso. Para mim, o mais importante para a tua prova, Enrico Ferri e Rafael Garófalo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do tal do Lombroso. Cara, olha aqui pra mim. Concorda comigo que o cara já tem cara de doido? Tem cara de loucão, pô. Tem. O Ferri ganha dele. Mas o Lombroso tem cara de doido. Vamos lá, qual é a principal obra do Lombroso? Obra. E isso aqui já caiu em prova uma reca de vez. É o homem delinquente. O Homem Delinquente, de 1876. 1876. Deixa eu passar só outra informação aqui que eu esqueci, mas dá para falar agora. Quando a gente fala de escola positivista, ela é separada em 3 fases, viu? Escola positivista, coloca aí no material, ela é separada em 3 fases. Existe a fase da antropologia, existe a fase jurídica e existe a fase sociológica. E eu trouxe um de cada aqui para citar para vocês. Beleza? O Lombroso, ele é da fase antropológica. Beleza? Ele é da fase, vou colocar aqui, ó, fase antropológica. Aqui, quando você abre as obras em si, os estudos do César de Lombroso, por isso que eu digo que ele é louco, só tinha números. É meio que tu tá estudando matemática mesmo, pesada. Medida de crânio, de cabeça, de pé, de braço, olho, vesgo, não é, cor. Ele analisava tudo. A antropologia seria esse estudo, beleza? O estudo da pessoa em si. E aí, cara, só tem medida, só tem medida. Ele dizia que se o cara fosse vesgo, tá propenso ao crime, se não for, a mulher, ele tinha até uns pensamentos preconceituosos, vou colocar isso no material também, quanto à mulher, para ele a mulher era ligada à prostituição, então era a fase antropológica em si, ele estudava o cara por completo, beleza? Ele, é importante eu citar isso para vocês aqui, ele é considerado como o pai da criminologia, o pai da criminologia. Por isso que eu falei que esse indivíduo aqui é importante para a nossa disciplina. Para ele que trouxe o criminoso como um ser atávico. Para ele, o criminoso
criminoso é um ser atávico. Um animal selvagem. Animal selvagem. O indivíduo, ele é predisposto ao crime. Ele já nasce pronto, tô pronto. Para ele, é um ser atávico, animal selvagem, predisposto ao crime. Ele já nasce criminoso. Já nasce criminoso. Muito levado em conta a questão da hereditariedade, beleza? Ah, o pai é criminoso, a mãe é criminosa, então ele já nasce criminoso também, já vem de berço. Aqui ele utiliza sempre os métodos biológicos. Tranquilo até aqui? O que mais? Vou falar dos preconceitos. Conduta, vou colocar conceitos. Conceitos preconceituosos sobre as mulheres. Conceitos preconceituosos sobre as mulheres. Sabe o que é que ele chamava? Ele dizia que a mulher é mentirosa. De acordo com os estudos dele, fraca, cruéis. Que mais? Tagarela. E indiscretas. Ele abordou sim alguns conceitos preconceituosos contra a mulher, sobre a mulher, chamava a mulher de mentirosa, fraca, cruel, tagarela, indiscreta, e ele ainda associava, falei isso para vocês, ele associava a mulher à prostituição. Prostituição. Falou de mulher para ele, ele já associava com prostituta. E ele ainda criou, que isso aqui também vai ser um tópico de aulas pra gente, ele criou categorias de criminosos. Ele criou algumas categorias de criminosos e isso é assunto da tua prova, beleza? É o tal do criminoso nato, é o criminoso louco, é o criminoso ocasional, é o criminoso passional. Na aula que a gente vai tratar sobre os criminosos, a gente vai poder entender um pouquinho sobre cada um, quais as principais diferenças. Mas entenda, vamos lá. Obra, homem delinquente, beleza? O pai da criminologia, pai da criminologia. Criminoso é um ser atávico, animal selvagem, predisposto ao crime. Já nasce criminoso. Beleza? Conceitos preconceituosos e a categoria de criminoso, nato, louco, ocasional e passional. Se liga só, a categoria de criminosos, pelo menos cobrado pelo teu edital, não é do César e Lombroso, mas você precisa entender um pouquinho dessas categorias quando a gente for tratar na nossa aula. E o outro doido, Henrico Ferri. Henrico Ferri é a fase sociológica. Sociológica. Beleza? É a fase sociológica. Ele é considerado o pai da sociologia criminal. Da sociologia
criminal. Pai da criminologia, César de Lombroso. Pai da sociologia criminal é o outro doido, Henrique Ferri. Henrico Ferri tem sua obra que é a Sociologia Criminal. Obra Sociologia Criminal. Nota aí. Sociologia Criminal. Para ele entendia o quê? Ele entendia que os fatores antropológicos seriam o quê? Condições orgânicas, tanto física quanto social. Física seria o quê? Clima, condições atmosféricas e sociais, política, família, religião. Tudo isso influenciava no cometimento de um crime. Então, peraí, eu entendo que fatores antropológicos, fatores físicos e fatores sociais. Vou colocar um exemplo de cada só para ficar mais fácil de compreender. Condições orgânicas faria parte da antropológico. Físico, sei lá, clima, condição de atmosfera, né? Clima. E sociais, religião, família, política. Tudo isso, tanto os fatores antropológicos, físicos, como os sociais, influenciavam no cometimento do crime. Então, tudo isso influenciava no cometimento do crime, beleza? Vocês vão perceber aqui que os pensamentos, né, o que ele defendia em relação ao Henrico Ferri, parece muito com as ideias do Lombroso, né? Vou colocar aqui no material para vocês. Ele tem cara de doido também, não é filho dele, mas é genro. Tá na mesma família. Ele é genro do Lombroso. Beleza? O Lombroso é o seu sogro, por isso que vai parecer muito o que eles defendem. Ele formulou a lei de saturação. Formulou a lei da saturação. Saturação é bem simples. Quando você mistura água no óleo, o que é que faz? Ele se separa, né? Fica o óleo, fica a água. Ele fazia isso com o criminoso. A gente tem que separar. Tem que separar. Então, seria basicamente para você entender a lei de saturação. E ele também trouxe alguns conceitos que estes sim foram cobrados na sua prova no último concurso e acredito que vão ser de novo. Conceitos de criminosos. Ele separou em 5 categorias. 5 categorias. E foi ele que foi cobrado na tua prova. É o tal do criminoso nato, louco. Não são os mesmos conceitos. Se parecem, mas não são os mesmos conceitos dele e do Lombroso. Ele trouxe aqui o ocasional, o passional e habitual. Beleza? Nato, louco, ocasional, passional e habitual. E para a gente finalizar, existe também o Rafael Garófalo. Aqui eu já estou falando da fase jurídica. Fase jurídica. Beleza? Falou de fase jurídica, Rafael Garófalo. Aqui, a obra desse danado aqui é a criminologia. Beleza? Ele tem uma obra chamada de
criminologia. Para Rafael Garofalo, o crime está fundamentado em uma anomalia. Para ele, o crime é uma anomalia psíquica ou moral. Beleza? Para ele, o crime é igual uma anomalia. Seja ela psíquica ou seja ela moral. Ele trouxe também um conceito que eu já vi ser cobrado em concurso de delegado, mas eu vou colocar para vocês também, que é o conceito de temibilidade. Temibilidade. Que é bem simples, né? O nome mesmo de temor, tu já sabe. Temor, ter medo. Então, qual seria o conceito de temibilidade? Temibilidade é a quantidade do mal que deve temer do criminoso. Então, quantidade do mal que o indivíduo deve temer do criminoso. A banca VUNESP, presta atenção, se tu for fazer concurso para a banca VUNESP, ela já cobrou esse conceito de temibilidade como um sinônimo. Periculosidade, beleza? Periculosidade. É a mesma coisa. Tranquilo? Ele trouxe também um conceito de delito natural, que isso eu acho bem interessante. Delito natural. Para ele, tinha como diferenciar o delito natural. O delito natural seria o quê? Seriam condutas que em qualquer tempo, qualquer lugar, seria considerado crime. Beleza? Então, existiria dois tipos de crime aqui. O crime no geral e o crime natural. O crime natural é que, a depender de quando foi, aonde foi, as condutas seriam criminosas em todo tempo e todo lugar. Beleza? Independente de que hora foi, aonde foi que foi cometido, ia ser crime de qualquer forma, é um delito natural. Condutas, vamos colocar aqui um resumozinho para ficar mais fácil. Condutas consideradas criminosas, condutas consideradas criminosas em todo tempo e lugar. Seria crime em todo tempo e todo lugar. E ele ainda trouxe duas categorias de pena. Ele é um cara muito inteligente e ele até redigiu um Código Penal Internacional. Ele redigiu um Código Penal Internacional e nesse código ele trazia duas categorias de pena. Como era que ele fazia essa divisão? Duas categorias de pena. Seria basicamente isso daqui. Eu vou trazer uma eliminação. Eliminação absoluta. Que isso aqui você já deve estar imaginando aí, que é a pena de morte. Então, para ele, traria uma eliminação absoluta, mata o indivíduo e acabou, ou uma eliminação relativa. Eliminação absoluta ou relativa. Relativa seria o quê? Eu vi um exemplo que seria o transporte. Eu fico imaginando hoje. Hoje eu acho que não daria certo um negócio desse, não. Mas era um transporte com abandono. Transporte com abandono. Seria basicamente o quê? Presta atenção. Seria eu pegar o infeliz lá,
Pronto, tu não vai morrer não, mas vamos fazer o seguinte, vamos te jogar aqui num lugar que nem tu sabe onde é que tá, não tem ninguém, tu se vira lá e morre por lá. Seria basicamente isso. Então, tem um nomezinho em inglês, cara, eu não lembro, eu não sou adepto ao inglês, mas seria basicamente isso, o transporte com abandono. Eu pegar o indivíduo e a punição dele vai ser jogar ele num lugar sozinho, pra ele se virar lá e morrer sozinho, viver por lá somente, se vira, só tu e Deus, beleza? Então seria basicamente isso, uma eliminação relativa. Outro exemplo, o internação perpétua. Internação, internação perpétua. Tu não vai morrer, vai não é absoluta, mas, querendo ou não, o fumo não deixa de ser grande. Lembra, ele redigiu um Código Penal internacional e trouxe essas duas categorias de pena. Beleza? Tranquilo até aqui, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma praticada antes de finalizar o nosso conteúdo de vez aqui e tu partir para a próxima aula. Vamos lá. Primeira questão. O criminoso era um ser que pecou. O criminoso era um ser que pecou, que optou pelo mal. Tu já deve estar imaginando o que é isso. Quem pecou e optou pelo mal. Se ele optou, ele tem o quê? O livre arbítrio. Embora pudesse e devesse escolher o bem, é correto afirmar que o enunciado se refere à escola. Falou de livre-arbítrio, falou que ele pecou, é um pecador, falou que ele optou pelo mal. Cara, só pode ser a clássica, né? Não tem para onde correr, tá certo? Letra C é o gabarito. Segunda, para a escola clássica, o comportamento criminoso é resultado da predisposição, predisposição do agente, que apresenta características inatas biológicas identificáveis a partir de estigmas anatômicos. Para a escola clássica, é a escola clássica que se preocupa em métodos biológicos? Tem certeza? A escola clássica ela quer punir. Ela não está preocupada em fazer experimentos, observações, né, de características, não. Isso aqui é a positivista. Isso aqui está errado. Terceira questão. No que concerne às escolas penais, é correto afirmar que a positiva entende que o crime deriva de circunstâncias biológicas ou sociais, tendo sido defendida por. Eu falei desse infeliz aqui agora, de momento não, vou falar dele. Mas falei agora, positiva, certeza? Positiva, você vai lembrar de quem? Lombroso, Henrico Ferri, LFG, Garófalo. Clássica, funda-se no livre arbítrio e tem Carrara em um dos seus maiores expoentes. B, C, G. O, B, C, G. Quem é o C? Francisco Carrara. É o nosso gabarito. Letra C. Lombrosiana. Acredita que o homem é racional e nasce livre, sendo o crime fruto de uma escolha. Isso aqui é a clássica. Clássica entende que a pena é uma medida profilática de cura. Pensamento difundido por Carmignani. Clássico, Carmignani, tem certeza? Positiva. Nasce em contraposição às ideias de Lombroso. Lombroso era da positiva, tá? Fuleiragem começou já, foi grande. Letra B é o nosso gabarito da nossa terceira questão, bravo. Quarta, a figura do delinquente como um indivíduo que optou, mais uma vez, ó, optou. Quem escolhe tem um livre-arbítrio, mesmo podendo, devendo respeitar a lei, decorre da escola. Quem optou, tá na escola clássica, gabarito, letra E. Quinta questão, a obra O Homem Delinquente. Olha o que eu falei e quis colocar no material de vocês todas as obras para vocês não confundirem. A obra O Homem Delinquente é de quem? O Homem Delinquente. Decorem as obras que eu coloquei. Isso aqui costuma ser cobrado e tu que é meu aluno não vai perder questão por conta de uma besteira dessa não. Pelo amor do meu bom Deus. Falou de obra, O Homem Delinquente, você já sabe, a letra A é César Lombroso. Mas quais são as outras que eu citei para vocês e vou colocar de novo? Vou colocar de novo. Para tu que não anotou, anota agora. Vamos lá. Henrico Ferri, Sociologia Criminal. Sociologia, Logia Criminal.
Beleza? Garófalo, criminologia. Criminologia. César Bonezano, o Marquês de Beccaria, dos delitos e das penas. Cara, decore isso aqui, anota aí no teu material. Não vai falhar e perder questão por conta disso, não. A criminologia é definida tradicionalmente como uma ciência for- que estuda de forma empírica o delito, o delinquente, a vítima e os mecanismos de controle social. Os autores que fundaram a criminologia positivista. Falou de positivista, tu vai lembrar de quê? De que L F G Lombroso, Ferri, Garófalo. Letra A. E eu não quero nem saber das outras. Seja objetivo, o mais objetivo possível. Tu vai ganhar tempo de sobra. Para mais uma vez, vou te falar e vou garantir isso para você ser aprovado em nome de Jesus. Meus irmãos, foi um prazer poder concluir essa aula aqui, essa grade com vocês. Te espero na próxima aula. Valeu, é nóis, tamo junto. Fui!